Olá, pessoal, boa noite. Que lindo estar aqui com vocês hoje. Quinta-feira, 26 de novembro, 8 horas. E hoje vai ser um dia extremamente especial, como todos os outros dias que a gente vai ter aqui juntos. Aqui juntos, profissionais de cura reconectiva no país. Hoje eu estou convidando o Johnny Brando, ele já está entrando aqui. Oi, Johnny, tudo bem, querido? Oi, Malu, boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo, meus amigos e colegas praticantes. Tem mais gente aí, não são só os seus amigos e colegas, não. Tem um público lindo aí te assistindo. E eu estava ainda começando a te apresentar. Você foi bem rápido em entrar. Eu vou continuar. Claro. Então, querido, seja muito bem-vindo. É uma grande honra para mim estar aqui com você. Você que é um praticante que começou há pouco tempo, a gente está trocando essas frequências e estamos juntos como profissionais desde novembro, né? Sim, E é uma grande honra para mim ter você aqui. O Johnny começou agora a trazer esse trabalho da cura reconectiva para atuar como profissional. E hoje nós vamos conhecer um pouco da experiência deles, porque eu penso que as frequências, elas não são algo assim que a gente possa mensurar ou avaliar, ou até mesmo explicar através de uma fala didática. E eu vou dizer para vocês que isso para mim é muito fácil. Eu sou professora, acho que desde que eu nasci. As frequências, elas precisam ser trazidas como experiências. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então, Jônia, eu queria que você se apresentasse como você se vê e falasse um pouquinho para a gente qual é o teu sentimento em relação a hoje você está se colocando como profissional fundacional de cura reconectiva. então, eu posso dizer com toda certeza hoje que a cura reconectiva, ela mudou, assim, completamente a minha vida. Quando eu olho para a vida que eu tinha há 2 anos atrás, né? Lá há 2 anos eu estava assim numa situação, eu era uma pessoa muito estressada, estressado no trabalho, estava num trabalho que me esgotava assim emocionalmente, pessimista, reclamava demais da minha vida, assim, e eu me colocava assim, hoje eu vejo uma situação de vítima, sabe? Como se as coisas não estavam dando certo, ou tudo que eu havia tentado não correu bem da forma como eu pensei, como eu gostaria. E chegou um ponto em que eu comecei a procurar leituras sobre espiritualidade e autodesenvolvimento, até que em um determinado momento a, a informação da cura reconectiva chegou para mim através de um vídeo de um escritor que eu acompanho e gosto muito, e esse escritor ele começou a falar sobre a cura reconectiva, trouxe na época uma praticante para o vídeo e ali aquilo me deixou muito assim curioso, né? Até então eu não tinha nenhuma ligação com, vinha lendo já também sobre trabalhos de curas energéticas, assim, terapias holísticas, mas aquilo não saiu da minha cabeça. Não, eu não esquecia. Os dias se passaram e eu lembrava daquele vídeo da cura reconectiva. Fui pesquisar um pouco mais a fundo, fui ler sobre isso e o primeiro a primeira atitude assim foi adquirir o livro do Dr. Eric, a Reconexão.
cure os outros, cure a si mesmo. E quando eu li aquele livro, ele me trazia uma calma imensa, assim, eu ficava em paz. Eu percebia que só com a leitura do livro eu já tinha uma, sabe, eu me acalmava. Tem uma parte no final do livro que ele até ensina ali você a sentir as frequências através de alguns exercícios. Isso já foi fazendo uma grande diferença. E eu comecei cheguei à conclusão, bom, eu vou procurar um profissional fundacional e vou agendar uma sessão. Foi isso que eu fiz. Uhum. A sessão foi feita à distância, eu tive alguns registros no momento da sessão, algumas sensações, uns arrepios, como se ondas magnéticas estivessem passando pelo meu corpo. Algo bem diferente de tudo que eu, assim, até então, aquele momento, eu, por trabalhar na área de tecnologia da informação, né, como analista de sistemas, trabalhando bastante com suporte por muitos anos antes de tudo isso, eu era um tanto cético, assim, com relação a isso. É tudo muito exato e eu nunca fui tão ligado nesses assuntos, enfim. Só que eu percebi que tinha alguma coisa ali. E Mas logo... quando. Deixa eu só te parar um pouquinho, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você ouviu falar sobre o trabalho e você leu o livro, leu as palavras do livro, você conseguiu entender o que, que era a cura reconectiva? Eu só quero que você me responda sim ou não. Não. No primeiro Não. momento, não. Então, para quem está entrando agora e que ainda não conhece a cura reconectiva e que ainda não conhece o trabalho, eu vou dar assim uns 30 segundos de explicação bem rápida para voltar para você, tá, Jônia? Ok. Então, meu nome é Malu Nóbrega, eu sou instrutora da cura reconectiva e da reconexão no Brasil, autorizada pelo Dr. Eric Pearl, e a gente está aqui num projeto chamado Portal 333, que são praticantes, são profissionais da cura reconectiva que estão vindo aqui falar para vocês sobre a experiência deles. E essa experiência vai trazer mais do que realmente a cura reconectiva é interessante na vida das pessoas. Mas o que é a cura reconectiva? A cura reconectiva é um trabalho feito com um determinado conjunto de energias que batem numa determinada frequência, por isso um trabalho com frequência da cura reconectiva, que ao entrar em contato com o ser humano, ele tem o objetivo de reequilibrar os níveis físico, mental, emocional e espiritual. E assim, né, o pessoal está falando que o livro realmente traz muito da frequência, a Celeida falou. Assim, Jônia, eu vou voltar para você e vou te perguntar, quando que realmente você começou a compreender o que isso, esse trabalho, a cura reconectiva, era capaz de transformar a sua vida? Você já falou que você era uma pessoa muito estressada, que tinha um trabalho muito estressante. Eu estou recapitulando, tem um monte de gente aí entrando, tá? Que era muito difícil para você, você reclamava muito. Como é que aconteceu essa interação e o que isso te transformou? Sim, então, com a primeira sessão que eu fiz à distância, foi algo assim que eu posso dizer instantâneo, assim, no dia seguinte dessa sessão, além de tudo, eu tinha uma ansiedade, um aperto no peito, uma coisa que eu não conseguia compreender de onde vinha isso, qual era. E eu já notei que essa sensação, esse aperto, é como se ele tivesse sido tirado com a mão, assim. Foi um alívio tão grande que fazia, assim, eu posso dizer que fazia muito tempo que eu não me sentia daquela forma. E com o passar do tempo, depois dessa sessão, eu acabei já em poucos dias
agendando, né, a minha reconexão pessoal, que foi algo que eu já li sobre e acabei fazendo também. E nisso veio uma certeza, assim, uma vontade de... que eu só fui entender depois, né? Mas uma vontade de me tornar um praticante. Eu fiquei pensando, isso está me fazendo tão bem. Eu passei aqueles dias tão mais calmo, inclusive no meu trabalho. Por que que será que eu consigo trabalhar com isso? Eu consigo trazer isso para a minha vida e também me tornar um praticante? Com o passar do tempo, eu percebi que eu saí dessa posição de vítima e eu comecei a ter uma análise um pouco mais profunda sobre o que estava acontecendo na minha vida, o lugar que eu tinha me colocado, né? Eu estava num lugar ali reclamando que não estava legal, mas que eu havia me colocado ali. As ações que eu tomei me levaram para onde eu estava e para a situação emocional, enfim, como eu estava me sentindo. E com essa calma, essa tranquilidade, eu comecei a ficar menos estressado, eu consegui lidar melhor com a situação, e isso me trouxe assim uma certeza a cada dia que eu gostaria de certa forma, ser um praticante, poder levar essas frequências para as pessoas. E meio que eu não, hoje em dia eu não uso mais a palavra coincidência, né? Mas daí eu soube do seminário da imersão que aconteceria no final do ano de 2019, em novembro. E aí deu tudo se encaixou assim. E eu fui e me inscrevi para o seminário. E Você está hoje eu contando tenho... isso tudo muito rápido. Deixa eu te fazer uma pergunta aí sobre essa questão da tua mudança, né, de visão sobre a sua vida. Eu fico me perguntando, o que é que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Então, quando você conta essa história, eu vejo muito claramente assim, você tem noção de que o que, que aconteceu realmente? Porque às vezes a gente quer explicar as coisas de uma maneira muito linear, né? O seu estado interno entrando em coerência, em paz, você pôde abrir, a sua vida se tornou como se fosse assim, vamos colocar essa metáfora, né? Como se fosse um imã, um atrator do que realmente esse estado proporcionava, ou você, a partir desse estado, você conseguiu ir buscar isso na vida? Isso veio a você porque esse estado interno se transformou, ou isso foi buscado por você? Eu vejo que com a transformação do meu estado interno, eu fui buscar isso, que é o que realmente eu quero fazer, e não o que como eu estava agindo e fazendo até então. Então, a Uhum. partir dessa transformação interna, as coisas começaram a se encaixar, e eu percebi que, na verdade, era isso que eu gostaria de fazer, entende? Uhum, entendo. E quando você diz, era isso que eu gostaria de fazer, qual é a tua sensação agora? Quando Ah, você dá esse sorriso e diz assim, eu muito, descobri que era isso que eu queria fazer. porque hoje é dessa forma que eu vejo, é isso que eu gostaria, que eu quero levar para as pessoas, que elas consigam se sentir tão bem, alegres, sorrindo, com o dia a dia, com tudo que acontece no dia a dia, independente dos desafios, das questões que surgem, que todos nós temos e continuamos tendo, mas que possa ser, é o que eu me percebo hoje, de uma forma leve, de uma forma que você consiga viver feliz, alegre. Então, hoje para mim a cura reconectiva me traz muito isso, assim, ela trouxe a minha alegria, ela trouxe o meu sorriso de volta, que até então tinha perdido esse sorriso e eu não encontrava mais. Que lindo, né?
porque ela trouxe um sorriso que veio de dentro, né? E não um sorriso proporcionado por algo ou alguém que estava fora de você. Com certeza. Então, não te ouvi. É uma mudança interna mesmo, É uma né? mudança interna. E, e eu tenho, assim, passado, é um processo que ele continua. Tem um ano, né, que eu fiz o seminário e a cada vez mais eu venho notando, né, pequenas mudanças no meu comportamento, até que eu me percebo, hoje em dia, eu estou, assim, muito mais em contato com a natureza. Eu gosto de fazer caminhadas na natureza, várias, assim, particularidades, né, do dia a dia, assim, que uma conexão maior também, até inclusive animais de estimação, né? Hoje eu tenho duas gatas. Eu nunca tive uma conexão tão grande com animais de estimação, assim, com gatos, inclusive. E eu gosto muito. É uma coisa assim muito. Entenda, cada pessoa vai ter a sua percepção, mas eu tô muito diferente. Eu me Eu noto entendo isso, porque eu te muito. conheci assim, conheci superficialmente, né? Sim. Durante a imersão, que foi em novembro, e você de lá para cá, a tua transformação para mim foi muito clara, assim, muito especial de ver, né? Que é claro que eu vejo a transformação de muitas pessoas, né? Mas eu percebi que tinha algo diferente em você, até na maneira de você se colocar para o mundo, né? Que você se tornou mais, vamos dizer assim, mais diligente com a sua própria vida, com o seu próprio querer, né? Deixa eu te perguntar mais uma coisa a respeito disso. Quando você estava lá, naquele estresse todo, você chegou a desenvolver alguma questão de saúde, insônia ou qualquer coisa assim do gênero? Sim, sim, boa pergunta. Eu havia me esquecido. Eu tinha uma questão, um problema no estômago. Eu Estão passei. dizendo que você está mais bonito também. Muito obrigado. Então, uma questão no estômago, né? Muitas dores de estômago, queimação, azia. Aí, depois de ter feito uma endoscopia, eu estava com esofagite e com o início de uma gastrite. E aí eu fiz um tratamento por um curto período de tempo. É, de, e depois isso foi antes da cura reconectiva. Depois que eu passei pela sessão, enfim, fiz a minha imersão, hoje em dia eu não tenho mais esse problema. Eu não uso nenhum medicamento e eu não tenho mais essa azia, essa queimação no estômago. Eu me sinto ótimo hoje com relação a isso. E o sono Uhum. também, né? O sono melhorou bastante. Hoje em dia, tem noites bem mais tranquilas do que naquela época. Em comparação, hoje o sono está muito mais estável. Isso é muito legal. Conta para mim o seguinte, Johnny, a gente conversou um pouco, né? E você falou para mim a respeito de uma pessoa, de uma criança que você chegou a atender, né? Muitas pessoas acham que a gente não pode atender o outro sem a permissão do outro. E eu acho esse seu caso muito interessante, porque a cura reconectiva, ela, na verdade, oferece uma porta, né? A pessoa vai passar ou não. Então, ela não é uma coisa invasiva nesse sentido. E eu quero que você conte a respeito desse atendimento que você fez, sem que os pais dessa criança soubessem, e como que isso se desenrolou. Certo. É, bom, eu tenho essa criança, né, ele é meu afilhado, hoje ele está com 5 anos de idade, se chama Enzo. Quando ele tinha 2 anos, ele foi diagnosticado com um problema bem sério, síndrome nefrótica, e isso Uhum. fazia com que ele passasse por diversas internações, né? A cada um período de 3 meses ele tinha uma crise, ele ficava bastante inchado, com muita retenção de líquido, uma perda grande de proteína, e ele ia
tinha que ficar internado para fazer essa reposição e os tratamentos. Se passaram 2 anos dessa forma. Isso foi, então, até exatamente novembro do ano passado. Eu voltei da imersão de cura reconectiva e nos primeiros dias eu pensei, eu falei, bom, eu não vou falar com os pais, mas eu vou fazer essas sessões para ele. Fiz 3 sessões, né, à distância, enfim. E fiquei observando. O tempo foi passando. Se passaram 3 meses, que seria o tempo já para, talvez, para uma próxima internação, uma próxima crise. E não Uhum. aconteceu. Ele ficou estável, os médicos continuaram, né? Até hoje ele ainda continua em acompanhamento, e aos poucos os medicamentos foram sendo assim retirados, né? E se passaram 5 meses, 6 meses, até agora, que faz um ano. Esse Que garoto, lindo. ele não teve mais nenhuma internação, nenhuma crise. Enfim, ele está muito bem hoje, parece uma outra criança. Esse é o comentário que nós ouvimos das pessoas próximas, dos pais, né? A feição dele, o rosto, ele está bem, mudou, parece outra criança, e o comportamento bem mais sociável, amoroso, sorridente, muito diferente de um ano atrás. Então, Uhum. esse resultado que eu fui percebendo com o passar do tempo, né, dos meses, ao mesmo tempo que eu ia também fazendo outros atendimentos. Mas esse resultado para mim é muito especial, assim, é o resultado que eu sempre gosto de contar para as pessoas, porque foram as primeiras sessões que eu fiz. E Uhum. naquele momento eu fiz sem, sendo bem sincero, sem ter muita certeza de que resultados ele teria. Naquele primeiro momento ainda eu falei, bom, eu vou fazer por mim, eu decidi, enfim, sem conversar, né, sem comunicar aos pais, mas a resposta dele foi muito, muito legal. Eu fico muito E feliz. você contou para os pais depois? Sim, depois de 6 meses eu comprei. Eles entenderam, foi tudo muito assim. Eles entenderam o trabalho, né? Na prática agora, porque é muito. Às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade ali, até para que a gente possa explicar, sem que elas tenham visto um resultado, ou tenham realmente um resultado prático para que elas Uhum. vejam. Então eles puderam ver Uhum. Uhum. através do resultado dentro da casa deles, né? Então foi muito especial para mim, assim, essa. E isso aí é muito interessante, né? Porque todos nós, inclusive eu, quando eu saí do treinamento, primeiro que eu fui cheia de dúvidas, tá? E eu já tinha 20 anos de profissão, e eu achava que era mais um blá blá que eu ia escutar, que aquilo era uma coisa que só ele podia fazer, e eu cheguei com a mesma dúvida que você, tá? Então, a Fátima Brando e a Daiane estão dizendo que sim, que o Enzo está ótimo. Então, assim, essa é a dúvida que a gente só consegue afastar se a gente faz algo. E Com você certeza. fez. E eu tenho certeza, como você fala, né? Eu fiz por mim, exatamente. Eu fiz porque eu precisava entender, né? É por você mesmo que você faz, né? Porque não existe nada mais gratificante para a gente que está utilizando as frequências quando a gente percebe a grandiosidade que esse trabalho é e assim a gente se sente motivado a ir em frente. Eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu, não foi? Foi exatamente. Eu, se- sem nenhuma expectativa, né? Mas eu fiz e o resultado veio e foi maravilhoso, né? Foi melhor do que eu imaginei e é uma abertura muito grande assim que acontece. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui. A cura reconectiva pode ser aplicada à distância? Sim, ela pode ser feita à distância.
Quais os benefícios? Os benefícios é o retorno ao seu estado de equilíbrio, ao seu contato com o seu estado essencial. Então, a cura reconectiva ela vai reequilibrar seus níveis físico, mental, emocional, espiritual e outros níveis que a gente desconhece. E em algum desses níveis, ou todos esses níveis, você vai ter uma alteração que vai te proporcionar a abertura do seu caminho de autocura. Tá? É isso que a cura reconectiva faz. Ela não te cura, não é o praticante que cura, mas sim ela te dá essa oportunidade de entrar, de acessar esse potencial. Podemos receber a cura reconectiva e não sentir nada? Sim. Você pode receber a cura reconectiva e não sentir nada, e mesmo assim ela vai estar atuando em você. Né? Então, eu acho que eu respondi. Vamos voltar aqui, Jone. Jone, me diz o seguinte, quando você me conta um pouco da tua história de quando você esteve na imersão, né? E o que você poderia dizer assim a respeito, dá assim uma inspiração para alguém que sinta vontade de seguir o teu caminho? Uhum. A imersão foi uma experiência para mim assim única. Logo que eu cheguei, um acolhimento muito grande e muitos encontros com pessoas que se tornaram bem próximos e uma impressão que aquelas pessoas já, como se eu já as conhecesse, muitas delas, uma sensação de estar assim num grupo que unidos naquele mesmo propósito. Então, de uma forma muito fluida, muito tranquila, muito alegre, né? O trabalho se deu durante os 2 dias e a experiência de realmente, naquele momento, sentir as frequências, perceber as frequências com uma intensidade como até então eu não tinha sentido, porque nós vamos fazendo ah, o primeiro nível, até que chega o momento da imersão. Mas ali, realmente, eu percebi, e aí a gente começa a sorrir, e todo mundo, e as pessoas todas, você vê que elas estão sorrindo, e não tem explicação, só estando lá mesmo para conseguir entender, né? Às vezes fica um pouco difícil com palavras de explicar, mas a lembrança que eu tenho daquele final de semana da imersão é muito, muito feliz, muito saudades daquele final de semana. Vamos Vontade para os próximos, vamos para os próximos, né? sim, com certeza. Então, para E quem, sim, eu diria pode que falar. para que a pessoa que sente esse chamado, né, para que ouça esse chamado, para que siga em frente, escute seu coração, porque hoje eu só posso dizer que não tem arrependimentos, né? Eu não me arrependo de nada nesse caminho que eu estou seguindo. Então é tudo de melhor assim aconteceu para mim depois que eu participei, né, desse seminário. Uma frase que eu gosto muito do livro é, Palavras de Salomão, né? Tem um momento que ele diz que viemos ao mundo para experienciar a alegria. Então, eu acredito que Verdade. através do contato com essas frequências, eu posso dizer que nós vamos experienciar a alegria, né? Ela vem até nós e quanto mais o tempo passa, a gente vai percebendo. Então, eu recomendo muito para quem quiser seguir, para ouvir o chamado. As pessoas, seus colegas estão falando assim, é um encontro de almas, é um reencontro, é muito alegre mesmo, tá todo mundo, estamos com saudades mesmo. Vamos embora, gente, vamos de novo. E de novo, tá juntos. É realmente uma experiência incrível e também é muito bom estar com todos vocês. Vocês não têm ideia de como que aquele momento desse seminário, dessa imersão, foi um momento muito especial para mim. Foi a minha primeira imersão, né, como instrutora.
e realmente se formou um campo, como se forma em todos os eventos que eu fui da cura reconectiva, aqui no Brasil e fora do Brasil, com o Eric, sem Eric, enfim. Todos os eventos a gente tem essa presença. É uma presença que eu sinto aqui hoje com você, né? Que é a presença da frequência, dessa alegria. Eu agradeço muito por tudo isso, por essa oportunidade desde o momento que essa informação da cura veio até mim e por esse momento que eu estou aqui com você agora, podendo contar um pouco sobre as experiências que eu tive até então. É muito gratificante mesmo ter essa oportunidade, ter essa abertura que nós estamos tendo. Eu estou muito grato a você e a todos os meus colegas também. Nós estamos fortalecendo essa comunidade e se aproximando cada vez mais. Eu estou achando isso um movimento incrível. Está sendo de uma felicidade imensa para mim. Eu também sou muito grata, os seus colegas também são muito gratos. Nós respiramos muito, muito a tua história hoje. Ela é emocionante, como a história de todos eles. Eu tenho certeza que virão histórias lindas. Agora eu vou te agradecer, gratidão profunda, muito amor para você, muitos sorrisos na vida. E vamos junto, vamos continuar tudo isso. Tá? A gente agora vai terminar essa live e vamos abrir a live da Sueli Sato. Então eu vou fechar esse vídeo, vou começar a subir ele no Instagram, no IGTV, e já volto já com a Sueli, tá? Aguardem a gente aí. Um abraço enorme, muito, muito obrigada, viu, Jôni? Por todo o seu carinho. Gratidão.